Como é bom estudarmos a palavra de Deus. Tenho compartilhado por aqui alguns estudos com os quais aprendi muita coisa. E ainda estou aprendendo, porque a palavra de Deus sempre temos que estudar e o Espírito Santo vai nos ensinando a cada dia. E são estudos baseados na revista da Casa Editora Cultura Cristã, da IPB, sobre a história das histórias, a redenção, que são lições adaptadas por Franklin Ferreira, teólogo, a partir de 2 livros, Criação e Consumação e Revelação Messiânica no Velho Testamento. Os 2 livros são de Van Hoonigan. E a Bíblia de Estudo de Genebra, lançada pela IPB. Jesus Cristo é aquele anunciado no Velho Testamento. Jesus Cristo é aquele que veio em natureza humana, como servo, como o Filho do Homem no Novo Testamento. Jesus Cristo é aquele que, da mesma forma como ele subiu ao céu após a sua ressurreição, ele voltará para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, a sua noiva que está sendo preparada. É necessário, em arrependimento e fé, crer em Jesus Cristo, hoje, o Filho de Deus, e a cada dia nos encher do Santo Espírito, sendo submissos a Deus, a sua palavra, a Deus, e em nossos relacionamentos, em todas as áreas do nosso viver. E no conhecimento prático da palavra, nossa visão será correta de que a nossa luta não é contra carne ou sangue, como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12. E veremos quais os interesses cósmicos que estão em jogo. E também teremos novamente a perspectiva correta do que é ser povo de Deus, quando nós temos o conhecimento e a prática da palavra. E o Espírito Santo, ele nos faz lembrar todas as coisas. Ele nos lembra da aliança graciosa de Deus, das exigências dele e também das promessas, das garantias. E precisamos urgentemente ser lembrados dessas coisas. É preciso voltarmos às Escrituras Sagradas. As Escrituras, elas relatam fatos, eventos, aqui no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, mas é uma única Escritura. O reino de Deus, a aliança e o mediador une
toda a história. E como lá em Josué, nós vamos ver sobre Gilgal, quando o povo ali no Jordão, ao leste de Jericó, eles atravessando o Jordão, Josué ergue, faz uma coluna com 12 pedras. Então, devemos estudar a palavra e também reafirmar a nossa confiança nas promessas de Deus, nas promessas que Deus faz ao seu povo, e também renovar o nosso compromisso de obedecer ao Senhor, nosso Deus. Moisés e Josué, da terra do Egito à terra de Canaã. Não parece, às vezes, que tem gente demais mandando no mundo? E também não sentimos falta, às vezes, de uma intervenção divina que organize uma intervenção direta, que organize a situação e termine com a confusão à nossa volta? Para a sociedade sem Deus, isso está inteiramente fora de cogitação. Pessoas dizem: Deus não se importa com isso, ou Deus tem outras coisas para se preocupar do que com a economia, do que com a política, do que com o comércio, do que nós vamos comer, do que nós vamos nos vestir. Deus não está preocupado com isso. Deus tem outros problemas para resolver. Deus não atua. É o que muitos pensam e até falam. E também os poderosos deste mundo se acham intocáveis. Mas a palavra de Deus garante que o Senhor está no governo, está no controle. Jamais ele deixou de governar e conduzir todas as coisas. Jó, capítulo 42, no versículo 2, Jó diz, respondendo ao Senhor, depois de ouvir Deus, ver tudo aquilo que Deus fez e faz, Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a história do Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, mostra isso. Esse governo soberano e controlado por Deus. Deixa isso bem evidente quando lemos o Êxodo. E Jacó, sua família, haviam
sido bem acolhidos no Egito, foram bem-vindos no Egito. Mas agora que o tempo passou, Jacó morreu, José morreu, e a descendência de Jacó, de José, foram se multiplicando, aumentando, se estabelecendo ali no Egito. Agora há uma outra dinastia reinando, assumindo o poder no Egito. Vou abrir um parênteses e para ver um pouco da história, a história secular, que não está registrada aqui na Bíblia. Para nós entendermos um pouco, a ascensão de José ao poder está ligada às condições favoráveis para a família de Jacó, criadas pelo domínio do Egito pelos Hicsos, que também eram semitas, ou seja, descendentes de Sem. Em 1700 a 1550 a.C. A referência em Êxodo, capítulo 1, versículo 8, quando Moisés registra que em Êxodo 1, versículo 8, nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Então, esse novo rei que não conheceu José, provavelmente refere-se à expulsão dos Hicsos pelo fundador da 18ª dinastia, Ahmose, em 1526 a 1512 a.C. E datando-se assim, colocando-se uma data para o Êxodo em torno de 1450 a 1440 a.C. O faraó que oprimiu o povo no Egito, oprimiu o povo de Israel no Egito, foi provavelmente Tutmés I, 1570 a 1546 a.C. Enquanto o faraó do Êxodo teria sido Tutmés III, 1504 a 1450 a.C. ou Amenhotep II, 1450 a 1425 a.C. E essa datação, essas datas, permite que seja possível identificação dos imigrantes israelitas com os Abirus, que era um grupo mencionado nas cartas de Tel el-Amarna, correspondência entre o Egito e os seus vassalos sírio-palestinos durante o século XIV a.C. E os Abirus eram uma classe social ou ocupacional comumente atestada em textos a partir de 2000 a.C., e eles eram párias políticos na Palestina. Essa dinastia que assumiu o poder no Egito não conheceu José, e esse novo faraó não conheceu José. E ele disse que precisavam usar de astúcia para com aquele povo
para que o povo não se multiplicasse. E Deus já havia determinado, prometido, que a descendência de Abraão seria numerosa. E agora esse faraó que se levantou não queria que o povo se multiplicasse. E esta mudança no cenário internacional, os seus efeitos sobre o Egito, montaram o palco para a partida do povo de Israel do Egito, em cumprimento ao que Deus havia prometido a Abraão. Deus, lá no Gênesis, como nós já estudamos, Deus prometeu a Abraão que o povo, os descendentes de Abraão, iriam para um lugar, o Egito, onde eles seriam escravizados, mas se multiplicariam e que Deus os tiraria de lá. Falou com Jacó também, para Jacó não ter medo de ir ao Egito na época daquela fome em que José era o governador. Deus falou com Jacó: não tenha medo, eu estarei com você. E você, sua família, seus descendentes voltarão, sairão do Egito. A promessa de Deus se cumpre agora com o êxodo. O povo vai sair do Egito. Chegou o momento deles saírem do Egito e rumarem para a terra prometida, a terra de Canaã. Esse estudo sobre o Êxodo é um estudo a respeito da nossa própria libertação. É disso que o Êxodo fala, libertação. E o Êxodo é uma história real. E além de ser uma história real, é uma parábola da nossa própria vida, da nossa própria experiência como povo de Deus. Hoje, nós habitamos aqui neste mundo. E lendo o Êxodo, nós compreendemos como Deus nos liberta da escravidão do pecado, com forte mão poderosa. Moisés, o servo de Deus, é tipo de Cristo, que nos resgata das trevas para a luz. E Josué aponta para Jesus Cristo. Os dois, Moisés e Josué, se relacionam com a entrada do povo de Deus na terra prometida. Aleluia por isso! A Satanás, o inimigo, ele desafia a aliança de Deus para com seu povo, porque ele rejeita o domínio do Senhor e procura destruir o povo de Deus. Mas a batalha daí travada mostra a completa supremacia do Deus da aliança, que redime o seu povo, renova os termos da aliança, exigindo obediência
de nossa parte e garantindo a nossa proteção. Deus é supremo, soberano. O inimigo não é equivalente a ele. Deus é supremo. Devemos reafirmar a nossa confiança nas promessas de Deus e renovar o nosso compromisso de obediência a Deus. E estudando a sua palavra, vendo os feitos do Senhor no passado, que nos trouxe Jesus Cristo, ele cumpriu a sua promessa do descendente da mulher, que viria e que derrotaria o inimigo. A morte foi vencida por Jesus Cristo, que ressurgiu, está vivo e reinando. E nós, como povo de Deus, fomos libertos do império das trevas. Fomos colocados no reino da luz, que é Jesus Cristo, o reino de Deus. E em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. E quem nele crê não é condenado. Mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no único Filho de Deus, Jesus Cristo. A morte foi vencida. O inimigo já é derrotado. E aguardamos a manifestação final da glória de Deus, onde o domínio eterno, com seu povo santificado, com seu povo purificado pelo sangue de Jesus, reinaremos para todo sempre, livres do pecado e do mal. Deus abençoe o seu dia e reflita. Você já é liberto por Jesus Cristo?